Após décadas de sucesso, fama e riqueza, Silvio Santos nunca imaginou que a vida reservaria um reencontro tão impactante. Rosa Menezes, sua primeira namorada dos tempos em que ele vendia canetas nas ruas do Rio, agora vivia em condições precárias, sem água encanada nem luz elétrica, em uma pequena casa em Guarulhos. Acompanhe esta história emocionante de redescobertas e gratidão que mostra o lado mais humano do maior comunicador do Brasil. Inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários de qual região do Brasil você nos assiste. A reação de Silvio Santos ao visitar a casa de Rosa não apenas surpreendeu a todos, mas também desencadeou uma transformação silenciosa que ninguém poderia prever. Acompanhe-me e descubra a história completa. Era uma manhã ensolarada de domingo em São Paulo. Senhor Abravanel, conhecido por milhões de brasileiros como Silvio Santos, estava sentado em seu escritório na sede do SBT, no bairro do Anhangabaú. Aos 93 anos, mesmo tendo reduzido significativamente suas aparições públicas, ele ainda mantinha o hábito de passar algumas horas por semana na emissora que construiu com tanto esforço ao longo das décadas. Naquela manhã específica, Silvio folheava uma pilha de cartas de fãs. Uma tradição que ele nunca abandonou, mesmo na era digital. Entre os envelopes coloridos e cartões de admiradores, um em particular chamou sua atenção. Era um envelope simples, amarelado pelo tempo, com uma caligrafia trêmula que dizia apenas "Para Senhor Abravanel, pessoal". Intrigado, Silvio abriu o envelope com cuidado. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão e uma fotografia antiga em preto e branco. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a imagem. Era ele mesmo, com não mais que 18 anos, ao lado de uma jovem de sorriso radiante. Rosa Menezes. Sua primeira namorada, dos tempos em que ele ainda vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro, muito antes da fama e do império de comunicação. "Meu querido senhor", começava a carta, "não sei se você se lembrará de mim depois de tantos anos. Sou Rosa, aquela menina que caminhava com você pelas ruas da Lapa, ouvindo seus sonhos de se tornar alguém importante. Nunca duvidei que você conseguiria." Silvio sentiu um nó na garganta enquanto continuava a leitura. Rosa contava brevemente sua vida. Havia se casado, tido filhos, ficado viúva. Agora, aos 90 anos, vivia em condições precárias em uma pequena casa nos arredores de Guarulhos, sem acesso à água encanada ou energia elétrica consistente. Não era um pedido de ajuda. Era apenas um compartilhamento de memórias, uma tentativa de reconexão antes que fosse tarde demais. "Jamais, meu Deus do céu!" exclamou Silvio, com sua característica entonação. "Rosa Menezes, quem diria?" Ele chamou imediatamente seu assistente, Gonçalves, que trabalhava com ele há mais de 40 anos. "Gonçalves, preciso que você encontre esta mulher, hoje mesmo", disse, entregando a carta com o endereço. "E não comente com ninguém, entendeu? Nem com minha família." "Sim, senhor. Alguma orientação específica?" "Apenas descubra se ela realmente está nas condições que descreve aqui. Se estiver, quero que prepare tudo para uma visita. Mas com discrição total, Gonçalves." "Total." Naquela mesma tarde, Gonçalves retornou com a confirmação. Rosa Menezes existia, tinha 90 anos e vivia em condições extremamente precárias em uma área empobrecida de Guarulhos. Sua casa era uma construção simples de 2 cômodos, sem encanamento adequado e com eletricidade intermitente, obtida através de ligações clandestinas. "Ela vive sozinha?" perguntou Silvio, visivelmente comovido. "Sim, senhor. Os vizinhos dizem que ela tem uma filha que mora em Salvador, mas não se falam há anos. Ela sobrevive com uma aposentadoria mínima e a ajuda ocasional dos vizinhos." Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, uma raridade para quem sempre teve uma resposta rápida e um sorriso no rosto. Seus olhos revelavam uma mistura de nostalgia e determinação.
Amanhã iremos visitá-la, sem câmeras, sem alarde. Apenas eu, você e o motorista. Sairemos cedo, decidiu. Na manhã seguinte, um carro discreto, nada de limousines ou veículos que pudessem chamar atenção, saiu da mansão de Silvio, no Morumbi, rumo a Guarulhos. O apresentador, vestido de forma simples, com calça social e uma camisa branca, parecia nervoso, algo raro para quem enfrentou plateias por mais de 6 décadas. Sabe, Gonçalves, disse Silvio durante o trajeto, a Rosa foi muito especial. Ela acreditava em mim quando eu era apenas um camelô vendendo canetas com detector de dinheiro falso nas ruas. Dizia que eu tinha o dom da palavra, que eu chegaria longe. Gonçalves sorriu, respeitoso. E ela estava certa, não é, senhor? Sim, mas eu nunca imaginei que nossas vidas tomariam rumos tão diferentes. O Brasil é assim, Gonçalves. Alguns sobem, muitos ficam para trás. Não é justo. O carro entrou em uma rua estreita de terra batida. As casas ao redor eram simples, algumas sem reboco, outras com telhas improvisadas. Crianças brincavam na rua, alheias à presença de uma das maiores celebridades do país. É aqui, senhor, indicou o motorista, parando em frente a uma casa pequena de paredes desbotadas e um pequeno jardim mal cuidado. Silvio respirou fundo antes de sair do carro. Aos 93 anos, seus passos já não eram tão firmes, mas naquele momento ele parecia determinado. Gonçalves o acompanhou até o portão enferrujado. Uma senhora de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo apareceu na porta, curiosa com a movimentação. Por um instante, seus olhos encontraram os de Silvio, e o tempo pareceu retroceder 7 décadas. Senhor? Sussurrou ela, levando as mãos trêmulas aos lábios. É você mesmo? Silvio sorriu, aquele sorriso que conquistou o Brasil, mas agora carregado de emoção genuína. Oi, Rosa! É o seu amigo Silvio Santos quem lhe fala, disse ele usando sua famosa frase, mas com a voz embargada. Rosa correu como pôde até o portão, abrindo-o com dificuldade. Sem hesitar, abraçou Silvio com força, como se quisesse confirmar que não era um sonho. Eu não acredito. Você recebeu minha carta. Eu não queria incomodar, só queria que você soubesse que ainda estou aqui, que ainda me lembro. Incomodar? Que incomodar o quê? Você me deu um presente hoje, Rosa. Um presente de memórias que o dinheiro não compra. Enquanto entravam na casa simples, Silvio notou as condições precárias, baldes espalhados para coletar água da chuva, velas preparadas para quando a eletricidade faltasse, um fogão improvisado a lenha. Mas também viu flores em garrafas cortadas, recortes de jornais antigos nas paredes, alguns com fotos dele, e uma limpeza impecável, mostrando o orgulho de quem, mesmo na pobreza, mantém a dignidade. Aceita um cafezinho? Não é dos melhores, mas é feito com carinho, ofereceu Rosa. Claro, o cafezinho da Rosa deve ser maravilhoso, respondeu Silvio, com sua entonação característica, fazendo-a rir como uma menina. Enquanto Rosa ia para a pequena cozinha, Silvio olhou para Gonçalves e sussurrou. Anote tudo que falta aqui, tudo, e comece os preparativos ainda hoje. O assistente assentiu, compreendendo perfeitamente o que seu patrão planejava. O café foi servido em xícaras lascadas, mas limpíssimas. Rosa e Silvio conversaram por horas, relembrando os tempos de juventude no Rio de Janeiro, os sonhos compartilhados, os caminhos que seguiram. Ela contou sobre seu casamento com um operário que morrera cedo, deixando-a com uma filha para criar. Falou das dificuldades, dos empregos como doméstica, da velhice solitária. Mas eu nunca reclamei da vida, senhor. Sempre trabalhei honestamente e criei minha filha com os valores certos. Só lamento que ela tenha se afastado. Sabe como é? A vida nas grandes cidades afasta as pessoas. Silvio ouvia atentamente, respeitando cada palavra. Ali não estava o apresentador exuberante, mas o senhor Abravanel, o filho de imigrantes que conhecia o valor do trabalho e da perseverança.
Rosa, você se lembra do que me dizia quando eu reclamava que vender canetas era difícil? Perguntou Silvio. Ela sorriu, os olhos brilhando com a memória. Dizia que você tinha que continuar, porque um dia sua voz seria ouvida por todo o Brasil. E não é que eu estava certa? Estava. E sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que a vida é uma roda gigante. Uns estão lá em cima, outros embaixo, mas a roda não para de girar. Ao se despedir, já no final da tarde, Silvio abraçou Rosa longamente. Você vai ter notícias minhas em breve, Rosa, muito em breve. No carro, voltando para São Paulo, Silvio permaneceu em silêncio por vários minutos, olhando pela janela as contradições da maior cidade da América Latina. Arranha-céus, ao lado de favelas, riqueza e pobreza convivendo lado a lado. Gonçalves, disse finalmente, o que vimos hoje é o Brasil real. O Brasil que eu, de certa forma, deixei para trás enquanto construía meu império. Mas nunca é tarde para fazer a diferença. O senhor sempre ajudou muita gente com seus programas, com o baú da felicidade. Sim, mas hoje eu vi nos olhos da Rosa algo que me fez lembrar de onde vim. E isso não tem preço, Gonçalves. Não tem preço. Uma semana se passou desde a visita de Silvio à casa de Rosa. Durante esse período, o empresário mobilizou uma pequena equipe de confiança, liderada por Gonçalves, para colocar em prática um plano que ele chamou simplesmente de Operação Dignidade. Tudo deveria acontecer sem alarde, sem câmeras, sem a habitual publicidade que acompanhava suas ações. Não quero que isso vire um espetáculo, explicou ele a Gonçalves. Rosa não é um caso de caridade para mostrar na televisão. Ela é parte da minha história. No SBT, Silvio seguia sua rotina normal, mas quem o conhecia bem notava uma energia diferente, um brilho no olhar que há tempos não se via. Durante uma reunião de produção, enquanto discutiam o formato de um novo quadro do programa, Silvio interrompeu a discussão com uma reflexão inesperada. Vocês sabem qual é o verdadeiro tesouro da vida? Perguntou, para a surpresa de todos. Não é o dinheiro que encheu meus cofres ao longo desses anos. São as pessoas que acreditaram em nós quando não éramos nada. Os produtores se entreolharam, surpresos com o momento filosófico do patrão, que logo voltou ao pragmatismo habitual, discutindo números e formatos. Mas a semente estava plantada. Enquanto isso, em Guarulhos, Rosa recebia uma visita inesperada. 2 homens bem vestidos que se apresentaram como representantes de uma empresa de construção. Dona Rosa Menezes? Perguntou o mais velho deles com um sorriso gentil. Viemos fazer uma avaliação da sua casa. A senhora foi selecionada para um programa de reformas habitacionais. Rosa, desconfiada, como qualquer idosa que viveu uma vida inteira de dificuldades, franziu o senho. Programa? Que programa? Eu não me inscrevi em nada. É uma iniciativa privada, Dona Rosa. A senhora foi indicada por um benfeitor anônimo. Não se preocupe, não terá nenhum custo para a senhora. Ainda hesitante, Rosa permitiu que os homens fizessem medições e tirasse fotos. Eles foram extremamente respeitosos, explicando cada passo, perguntando sobre suas necessidades específicas, ouvindo suas preocupações. A senhora teria onde ficar por aproximadamente 1 mês? É o tempo necessário para a reforma, explicou o engenheiro. 1 mês? Mas eu não tenho para onde ir. Minhas economias mal dão para comprar comida. Não se preocupe com isso. O programa inclui acomodação temporária. A senhora ficará em um flat pequeno, mas confortável, aqui perto mesmo, em Guarulhos. Tudo custeado pelo projeto. 2 dias depois, Rosa foi levada para um flat simples, mas infinitamente mais confortável que sua casa. Tinha água quente, cama macia, televisão, ar-condicionado, luxos que ela havia esquecido ou nunca conhecido. Recebeu um telefone celular para emergências e a promessa de que seria visitada regularmente pela equipe do projeto.
O que Rosa não sabia era que todas as noites Silvio recebia relatórios detalhados sobre o andamento da reforma e sobre o bem-estar dela. Ele chegou a visitar o canteiro de obras 2 vezes, sempre à noite, sem que ninguém além dos trabalhadores soubesse. Numa dessas visitas, Silvio encontrou-se com o mestre de obras, seu Antônio, um senhor de quase 70 anos que continuava trabalhando por necessidade. "O senhor é muito generoso em fazer isso por Dona Rosa", comentou seu Antônio, que não conhecia Silvio pessoalmente, mas reconhecera o famoso apresentador. "Não é generosidade, seu Antônio. É justiça. Rosa acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela merece viver seus últimos anos com dignidade. O senhor me desculpe a ousadia, mas por que fazer isso tudo em segredo? O senhor poderia usar sua influência para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo." Silvio sorriu. Aquele sorriso característico que misturava sabedoria e malícia. "Sabe, seu Antônio, eu passei a vida inteira sob os holofotes. Aprendi que a verdadeira caridade, aquela que vem do coração, não precisa de plateia. E além disso..." Ele fez uma pausa, olhando para o céu estrelado. Quando ajudamos alguém esperando reconhecimento, quem realmente estamos tentando ajudar? Enquanto a casa de Rosa passava por uma transformação completa, nova rede elétrica, encanamento, telhado, piso, móveis, eletrodomésticos, Silvio enfrentava seus próprios desafios. Uma gripe forte o deixou de cama por alguns dias, preocupando sua família. Iris, sua filha mais velha e presidente do grupo Silvio Santos, entrou no quarto do pai com uma expressão preocupada. "Papai, o médico disse que você precisa descansar. Por que anda tão agitado ultimamente? Gonçalves me disse que você tem saído sem avisar. Isso não é prudente na sua idade." Silvio, mesmo enfraquecido, manteve o bom humor. "Desde quando eu preciso de permissão para sair, mocinha? Estou velho, não morto." "Não é questão de permissão, papai. É preocupação. Você é o coração desta família e desta empresa." O empresário segurou a mão da filha com carinho. "Iris, você se lembra das histórias que eu contava sobre quando vendia canetas nas ruas do Rio?" "Claro, pai. Você nunca nos deixou esquecer de onde viemos." "Pois é. Às vezes precisamos voltar às origens para lembrar quem realmente somos. Estou apenas revivendo algumas memórias importantes." Iris sabia que havia mais naquela história, mas respeitou o espaço do pai. Ao longo dos anos, aprendera que por trás do apresentador extravagante existia um homem reservado em relação a seus sentimentos mais profundos. Após 3 semanas, a reforma na casa de Rosa estava praticamente concluída. O que antes era uma construção precária de 2 cômodos, agora era uma casa pequena, mas aconchegante e funcional. Tinha um quarto confortável, sala de estar, cozinha equipada, banheiro acessível para uma pessoa idosa, além de um pequeno jardim nos fundos. Tudo foi pensado considerando a idade de Rosa. Barras de apoio no banheiro, piso antiderrapante, móveis ergonômicos. A casa recebeu também um sistema de energia solar para garantir autonomia energética e reduzir custos, além de uma cisterna para captação de água da chuva. Na véspera da entrega da casa, Silvio pediu um favor especial a Gonçalves. "Quero que você encontre a filha de Rosa. Ela se chama Mariana Menezes e mora em Salvador. Faça o que for preciso, mas traga-a para São Paulo amanhã. Senhor, a senhora Rosa mencionou que elas não se falam há anos. Pode ser complicado." "Gonçalves, em todos esses anos trabalhando comigo, o que você aprendeu sobre reconciliação?" O assistente sorriu, compreendendo que nunca é tarde para recomeçar. "Exatamente. E amanhã será um novo começo para Rosa. Ela merece ter a filha ao seu lado." No dia seguinte, uma van discreta buscou Rosa no flat onde estava hospedada. Ela estava nervosa, ansiosa para ver como havia ficado sua casa. Durante o trajeto, notou que a van não seguia pelo caminho habitual.
Moço, acho que o senhor está indo pelo caminho errado, alertou ela ao motorista. Não se preocupe, dona Rosa. Vamos fazer uma pequena parada antes. A van entrou no estacionamento de um restaurante simples, mas bem cuidado, na região central de Guarulhos. Quando a porta se abriu, Rosa viu Silvio Santos em pé, sorrindo, ao lado de uma mulher de meia idade, que ela reconheceu imediatamente. Mariana? Sussurrou, os olhos marejados. Minha filha? Mariana, igualmente emocionada, correu para abraçar a mãe. Os anos de separação, as mágoas acumuladas, tudo pareceu desaparecer naquele momento de reconexão. Mãe, me perdoa. Eu deveria ter estado ao seu lado todo esse tempo. Shh, minha filha. O importante é que você está aqui agora. O Silvio observava a cena com lágrimas nos olhos. Algo raríssimo para quem sempre manteve uma imagem pública de alegria e descontração. Aquele momento, mais do que qualquer conquista empresarial, representava o verdadeiro significado de sucesso. O almoço foi simples, mas repleto de emoções. Rosa, Mariana e Silvio relembraram histórias, riram, choraram. Gonçalves, sempre discreto, mantinha-se à distância, garantindo que tudo corresse bem. Senhor, disse Rosa em determinado momento, eu não sei como agradecer por reunir eu e minha filha. Este é o maior presente que eu poderia receber. Ah, mas ainda tem mais. Ma-oe-ei, respondeu Silvio, usando uma de suas expressões características, arrancando risadas de todos. Agora vamos conhecer sua casa nova. Casa nova? Como assim? Silvio apenas sorriu enigmático. Você confia em mim, Rosa, desde que você tinha apenas um sonho e uma maleta de canetas nas mãos. A van percorreu as ruas de Guarulhos até chegar à rua onde Rosa morava. Mas ao se aproximar, ela mal reconheceu o local. Sua casa, antes a mais humilde da rua, agora estava transformada. A fachada pintada em um tom suave de amarelo, um pequeno jardim frontal bem cuidado, uma varanda aconchegante. Meu Deus do céu! Exclamou Rosa, usando inconscientemente a mesma expressão que Silvio tanto repetia. Esta não pode ser minha casa. Pode e é, confirmou Silvio, ajudando-a a descer da van. Vamos entrar. Ao cruzar a porta, Rosa não conseguiu conter as lágrimas. Cada detalhe havia sido pensado com carinho. As paredes tinham fotos antigas, incluindo uma versão ampliada e restaurada da fotografia que ela enviara a Silvio. Os móveis eram simples, mas de qualidade. A cozinha estava equipada com eletrodomésticos novos. O quarto tinha uma cama confortável e um guarda-roupa espaçoso. Isso é um sonho, balbuciou Rosa, tocando os móveis como se pudessem desaparecer a qualquer momento. Não é sonho, mãe, é real, assegurou Mariana, também emocionada. E tem mais. Eu voltei para ficar. Consegui uma transferência no meu trabalho. Vou morar aqui em Guarulhos, pertinho de você. Rosa olhou para Silvio, compreendendo que ele estava por trás daquela reconciliação também. Senhor, e por que fazer tudo isso por mim? Silvio, normalmente tão eloquente, pareceu buscar as palavras certas. Finalmente, com simplicidade, respondeu. Porque você me ensinou algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, Rosa. Você me ensinou a acreditar. E agora, tantos anos depois, eu quero que você saiba que seu apoio naqueles dias difíceis ajudou a construir tudo o que consegui. Esta casa é apenas um símbolo da gratidão que sinto. Naquela noite, quando todos já haviam partido, Rosa sentou-se na varanda de sua nova casa, contemplando as estrelas. Ao lado dela, uma pequena caixa que Silvio deixara antes de partir. Dentro, encontrou um cartão escrito à mão. Rosa, a vida é como um programa de auditório. Tem momentos de alegria, de tristeza, de surpresa. Mas o importante é que o show continue sempre. Você foi minha primeira plateia, aquela que aplaudiu quando ninguém mais acreditava. Esta casa não é caridade, é o meu aplauso para você. Com carinho, senhor. Junto ao cartão, havia uma caderneta de poupança em nome dela,
com um valor suficiente para garantir seu conforto pelo resto da vida, além de documentos mostrando que a casa estava registrada em seu nome, com impostos pagos por vários anos à frente. Rosa sorriu, segurando o cartão contra o peito. Ela sabia que aquele gesto não era apenas sobre dinheiro ou conforto material. Era sobre reconhecimento, sobre valorizar as raízes, sobre a verdadeira essência de um homem que, apesar de toda fama e fortuna, nunca esqueceu de onde veio. 2 semanas se passaram desde a inauguração da nova casa de Rosa. A vida da idosa havia mudado completamente. Além do conforto material, ela agora contava com a presença constante da filha Mariana, que realmente conseguira transferência para trabalhar em uma escola de Guarulhos como professora. Aos domingos, as duas assistiam juntas ao programa Silvio Santos, um ritual que Rosa nunca abandonara, mesmo nos tempos mais difíceis. Olha só como ele continua cheio de energia, mesmo com a idade, comentava Rosa, observando Silvio interagir com a plateia. Ele sempre foi assim, sabia? Mesmo quando era apenas um rapaz vendendo canetas, tinha essa luz nos olhos. Mariana sorria, ainda processando tudo o que acontecera. Mãe, você nunca me contou direito essa história. Como você e o Silvio Santos se conheceram? Rosa acomodou-se melhor na poltrona nova, um presente que ela jamais imaginaria ter, e seus olhos ganharam aquele brilho característico de quem revisita memórias preciosas. Foi em 1948, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa lanchonete perto da Praça Tiradentes, onde muitos camelôs se reuniam. Ele aparecia sempre no final da tarde, cansado depois de um dia inteiro gritando nas ruas, vendendo suas canetas com detector de dinheiro falso. E foi amor à primeira vista? Perguntou Mariana curiosa. Rosa riu, balançando a cabeça. Que nada, no começo eu achava ele barulhento demais, sempre falando alto, gesticulando, chamando atenção. Mas havia algo nele. Uma determinação, uma certeza de que seria alguém importante um dia. Enquanto os outros vendedores reclamavam da vida, ele fazia planos. No dia seguinte, enquanto Rosa contava essa história para a filha, Silvio enfrentava uma reunião tensa na sede do grupo Silvio Santos. O assunto, uma reportagem investigativa que um site de notícias estava prestes a publicar sobre a misteriosa reforma na casa de uma idosa em Guarulhos, supostamente financiada pelo apresentador. Como eles descobriram isso? Perguntou Silvio, visivelmente irritado, algo raro para quem sempre mantinha a compostura. Gonçalves, constrangido, explicou. Parece que um dos trabalhadores da obra publicou fotos nas redes sociais, senhor. Não mostrou a casa, mas mencionou estar trabalhando em um projeto secreto de Silvio Santos. Foi o suficiente para os jornalistas começarem a investigar. Iris, que agora estava ciente de toda a história, sugeriu: Pai, podemos transformar isso em algo positivo. Uma matéria institucional sobre responsabilidade social, sobre como o senhor valoriza suas raízes. Não, a resposta veio firme. Não vamos transformar a vida da Rosa em um espetáculo. O que fiz foi por gratidão, não para ganhar publicidade. Mas, pai, as pessoas adorariam conhecer esse seu lado mais humano, mais pessoal. Silvio levantou-se, caminhando lentamente até a janela de seu escritório, de onde podia ver o movimento intenso da cidade. Aos 93 anos, seu corpo poderia estar mais frágil, mas sua mente permanecia aguçada. Filha, ao longo da minha vida, aprendi que existem 2 formas de fazer o bem. Uma para as câmeras e outra para a alma. As 2 têm seu valor, mas chegou um momento da minha vida em que preciso fazer mais pela alma do que pelos holofotes. Virando-se para encarar a filha, e Gonçalves continuou. Vocês sabem por que eu fiz tanto sucesso com os programas de auditório? Porque eu nunca esqueci o que é ser gente comum. Mesmo morando em mansão, voando em jatinho particular, eu nunca deixei de entender o que é esperar o mês inteiro para comprar um presente para um filho, o que é sonhar com uma vida melhor. Iris, emocionada, abraçou o pai. Desculpe, papai. Você está certo como sempre.
O que quer que façamos sobre essa reportagem? Nada, respondeu Silvio, surpreendendo a todos. Deixe que publiquem. Não vamos confirmar nem desmentir. O importante é que a Rosa esteja protegida de assédio. Garanta isso, Gonçalves. A notícia foi publicada 2 dias depois com o título O Lado Secreto de Silvio Santos, apresentador reforma casa de idosa em Guarulhos. A matéria, embora especulativa, continha elementos verdadeiros e rapidamente se espalhou, gerando milhares de compartilhamentos e comentários nas redes sociais. Como previsto, a casa de Rosa começou a atrair curiosos. Alguns vizinhos, que antes mal notavam a existência da idosa, agora apareciam oferecendo ajuda, querendo saber detalhes, tentando tirar fotos. Mas Silvio já havia se antecipado. 2 seguranças discretos revezavam-se na proteção da residência e Rosa foi orientada a não dar entrevistas. Enquanto isso, o episódio gerava reflexões dentro do SBT. Numa reunião de pauta, um dos diretores sugeriu criar um quadro chamado Reencontros, onde celebridades poderiam reencontrar pessoas importantes de seu passado. Seria um sucesso de audiência, argumentou o diretor. Poderíamos começar com o próprio Silvio e Dona Rosa. Patrícia Abravanel, filha de Silvio e apresentadora, interveio. Conheço meu pai o suficiente para saber que ele não aprovaria isso. O que aconteceu com Dona Rosa não foi um quadro, foi um momento particular da vida dele. Mas Patrícia, pensando em termos comerciais... Justamente, interrompeu ela. Meu pai não construiu este império pensando apenas em termos comerciais. Ele construiu porque entende as pessoas, porque respeita a história de cada um. Se queremos honrar seu legado, precisamos entender que algumas coisas são mais importantes que a audiência. A discussão na emissora refletia um debate maior que começava a surgir nas redes sociais e programas de TV. Qual o verdadeiro legado de Silvio Santos? Para além dos programas de auditório, dos sorteios milionários, das lojas do baú da felicidade, o que realmente definia aquele homem que havia entrado na casa de praticamente todos os brasileiros por décadas? Em Guarulhos, alheia a toda essa discussão, Rosa vivia sua nova realidade. A presença da filha havia trazido mais cor aos seus dias. Juntas, elas cultivavam o pequeno jardim nos fundos da casa, onde Rosa insistira em plantar girassóis. Porque eles sempre seguem a luz, como o Senhor me ensinou a fazer, explicava ela. Uma tarde, enquanto regava suas plantas, Rosa recebeu uma visita inesperada. Uma van estacionou em frente à sua casa e dela desceu Silvio, acompanhado por um senhor que ela não conhecia, carregando uma câmera profissional. O coração de Rosa acelerou. Seria possível que, depois de tudo, Silvio tivesse mudado de ideia e decidido transformar sua história em um espetáculo? Senhor, chamou ela hesitante, enquanto se aproximava do portão. Silvio sorriu. Aquele sorriso familiar para milhões de brasileiros, mas que para Rosa tinha um significado especial. Oi, Rosa, é o seu amigo Silvio Santos quem lhe fala. Eu não esperava vê-lo tão cedo, comentou ela, olhando desconfiada para o homem com a câmera. Percebendo sua apreensão, Silvio fez as apresentações. Este é Nelson, um velho amigo. Ele é fotógrafo e está aqui a meu pedido, para um projeto pessoal. Posso entrar? Prometo explicar tudo. Já na sala, com Mariana servindo café, Silvio explicou o motivo da visita. Rosa, você deve ter notado que nossa história vazou para a imprensa. Sim, tem sido difícil. Pessoas que nunca falaram comigo agora aparecem querendo tirar fotos, fazer perguntas. Eu imaginei, suspirou Silvio. E peço desculpas por isso. Mas vim aqui hoje com uma proposta diferente. Nelson não está aqui para fazer uma reportagem. Ele está documentando o que estou chamando de Projeto Raízes.
Silvio então revelou que, inspirado pela experiência com Rosa, decidira criar um projeto pessoal, não vinculado ao SBT ou a qualquer de suas empresas, para identificar e ajudar pessoas que fizeram parte de sua trajetória antes da fama. Não são muitos que ainda estão vivos, explicou. Mas encontrei alguns antigos colegas de rua, um senhorzinho que me deu o primeiro emprego formal, a filha de uma família que me deixou dormir no quintal quando eu não tinha onde ficar. Pessoas que, como você, acreditaram em mim quando eu não era ninguém. E o que pretende fazer, senhor? Perguntou Mariana, intrigada. Quero garantir que todas essas pessoas tenham uma velhice digna, como você, Rosa. Não é caridade, é reconhecimento. E Nelson está documentando tudo, não para a televisão, mas para um livro que pretendo deixar para minha família quando eu partir. Um livro sobre gratidão. Rosa levou as mãos ao rosto, emocionada. Senhor, isso é maravilhoso. Mas para isso, continuou Silvio, preciso da sua ajuda. Você foi a primeira a que me inspirou. Gostaria que contasse sua história para o livro. Apenas se sentir confortável, claro. Mariana, percebendo a importância do momento, afastou-se discretamente para a cozinha, deixando os dois velhos amigos conversarem. Nelson posicionou-se num canto da sala, capturando imagens sem interferir. Por mais de 2 horas, Rosa compartilhou suas memórias, não apenas sobre Silvio, mas sobre sua própria vida, os desafios que enfrentou, as escolhas que fez. Falou sobre como, mesmo na pobreza, sempre manteve a dignidade e o otimismo que haviam encantado o jovem senhor tantas décadas atrás. Sabe, senhor, você sempre falava nos seus programas sobre como o dinheiro traz felicidade. E, de certa forma, você estava certo. Ele traz conforto, segurança. Mas nos meus anos todos de vida, aprendi que o que realmente importa são os laços que criamos. Olha a minha filha voltando para mim depois de tantos anos, isso não tem preço. Silvio ouvia atentamente, assentindo. Você sempre foi sábia, Rosa. Acho que, no fundo, eu sempre soube disso também. Construí um império vendendo sonhos, mas os verdadeiros tesouros da minha vida foram as pessoas. Minha família, meus amigos verdadeiros, gente como você. Quando a tarde começava a cair, Silvio despediu-se, prometendo voltar em breve. No portão, longe dos ouvidos de Nelson, ele fez um último comentário para Rosa. Sabia que depois que sua história vazou, centenas de pessoas começaram a procurar velhos amigos, parentes distantes, professores que foram importantes? As redes sociais estão cheias de relatos de reencontros. Acho que, sem querer, começamos uma pequena revolução de gratidão. Rosa sorriu. O Brasil precisa disso, senhor. Menos celebridades e mais celebração das pessoas comuns que fazem a diferença. Exatamente, concordou Silvio, com aquele entusiasmo característico. E esta é a lição que quero deixar com esse projeto, meu verdadeiro legado. Nas semanas seguintes, o projeto Raízes de Silvio Santos ganhou contornos mais definidos. Embora mantido longe dos holofotes da mídia, a história de Rosa havia aberto portas para que outras histórias similares fossem descobertas. Antigos colegas de Silvio dos tempos de camelô, vizinhos do bairro onde cresceu, pessoas que o ajudaram nos primeiros passos como locutor, muitos foram encontrados por Gonçalves e sua equipe. Em alguns casos, como o de Rosa, a ajuda veio na forma de melhorias habitacionais. Em outros, foram tratamentos médicos, reunificação familiar ou simplesmente apoio financeiro para uma velhice tranquila. Em todos os casos, porém, havia o mesmo princípio: reconhecimento e gratidão sem busca de publicidade. No SBT, porém, a influência desse projeto pessoal de Silvio começava a se fazer sentir. Em uma reunião de diretoria, Silvio surpreendeu a todos com um anúncio. Quero criar uma nova fundação, separada do Baú da Felicidade.
Vamos chamá-la de Fundação Raízes, e seu objetivo será apoiar idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que contribuíram significativamente para suas comunidades, mas foram esquecidos pela sociedade. Uma fundação focada em idosos? Questionou um dos diretores. Não seria melhor focar em crianças? O apelo emocional é maior. Silvio, com a sabedoria de seus 93 anos, respondeu com tranquilidade. O Brasil tem muitas fundações maravilhosas focadas em crianças, e isso é essencial. Mas tendemos a esquecer nossos idosos, aqueles que construíram o país em que vivemos. Eles não são apenas nosso passado, são nossos guardiões de memória, nossos professores de vida. A Fundação Raízes foi oficialmente lançada 3 meses depois, com um capital inicial significativo doado pessoalmente por Silvio. A inauguração foi discreta, sem a presença da imprensa, apenas com representantes de organizações parceiras e alguns dos beneficiários do projeto pessoal de Silvio, incluindo Rosa. Na cerimônia de inauguração, no lugar do apresentador exuberante que o Brasil conhecia, estava um Silvio mais sereno, falando não como uma celebridade, mas como um homem que havia percorrido um longo caminho e agora olhava para trás com gratidão. Meus amigos, começou ele, ao longo da minha vida, tive a bênção de construir um império a partir do nada. Vendi canetas nas ruas, fui locutor de rádio, apresentador, empresário. Mas chega um momento em que percebemos que nada disso teria sido possível sem as pessoas que acreditaram em nós quando não éramos ninguém. Olhando para Rosa, que estava na primeira fila ao lado de Mariana, continuou. Esta fundação nasce de uma simples história de reencontro que me fez lembrar de algo fundamental. Nossa verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas vidas que tocamos e nas que nos tocaram. Ao final da cerimônia, Rosa aproximou-se de Silvio com um pequeno pacote nas mãos. Senhor, eu queria te dar algo. Não é nada valioso em termos materiais, mas... Dentro do pacote havia uma caneta antiga, daquelas que Silvio vendia nas ruas do Rio de Janeiro no final dos anos 40. Eu comprei de você no nosso primeiro encontro. Guardei todos esses anos como um talismã de sorte. Agora... quero que volte para você. Silvio pegou a caneta com mãos trêmulas, os olhos marejados. Rosa, isso vale mais que qualquer troféu que já recebi. Naquela noite, de volta à sua mansão no Morumbi, Silvio sentou-se em seu escritório pessoal. Sobre a mesa, ao lado de prêmios e reconhecimentos acumulados ao longo de décadas, colocou a caneta que Rosa lhe devolvera. Era um símbolo perfeito do ciclo que se fechava. Pegando um caderno, começou a escrever com aquela mesma caneta. Meus queridos filhos, netos e bisnetos, quando eu partir, vocês herdarão empresas, propriedades, ações. Mas meu verdadeiro legado não está nesses bens materiais. Está nas histórias que vivi, nas pessoas que conheci, nas lições que aprendi. Comecei vendendo canetas nas ruas, gritando para chamar a atenção. A vida me ensinou que, às vezes, precisamos gritar para sermos ouvidos, mas também me ensinou que os sussurros de gratidão têm um poder ainda maior. Construí minha carreira entretendo o Brasil, criando momentos de alegria em tempos difíceis. Mas agora entendo que a verdadeira felicidade não está nos holofotes, mas nos pequenos gestos que fazem diferença na vida de alguém. Este caderno contém histórias de pessoas que me ajudaram quando eu não era o Silvio Santos, mas apenas Senhor Abravanel, um rapaz com sonhos grandes demais para seus bolsos vazios. Pessoas como Rosa, minha primeira namorada, que acreditou em mim quando eu vendia canetas, como seu João, que me deixou dormir na oficina dele quando eu não tinha onde ficar, como Dona Clotilde, que me dava sobras de comida do restaurante onde trabalhava. Quero que conheçam essas histórias não como curiosidades sobre um homem famoso, mas como lições sobre a importância da gratidão e do reconhecimento, sobre como devemos sempre lembrar de onde viemos, não importa até onde cheguemos.
O verdadeiro sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que devolvemos ao mundo. Não se mede pelos aplausos que recebemos, mas pela diferença que fazemos na vida dos outros. Este é meu verdadeiro legado, um legado além dos holofotes. Nos meses seguintes, o projeto Raízes de Sílvio continuou discretamente, transformando vidas e inspirando outros empresários a fazerem o mesmo. A Fundação Raízes cresceu, expandindo seu trabalho para várias cidades brasileiras, sempre com o foco em idosos esquecidos que haviam contribuído significativamente para suas comunidades. Rosa, agora com uma nova vida ao lado da filha, tornou-se uma espécie de embaixadora informal do projeto, compartilhando sua experiência com outros beneficiários. Sua história, embora nunca tenha sido explorada comercialmente por Sílvio, corria o Brasil como um exemplo de gratidão e reconhecimento. Em uma tarde de domingo, Sílvio fez uma aparição surpresa em seu programa, após meses de ausência. A plateia o recebeu com aplausos ensurdecedores. Em vez de iniciar com sua tradicional dança ou suas brincadeiras características, Sílvio sentou-se e, com uma seriedade incomum, compartilhou uma reflexão. Meus amigos, estamos juntos há tantas décadas que vocês são como uma família para mim. E é por isso que quero compartilhar algo que aprendi recentemente. Nunca é tarde para agradecer. Nunca é tarde para reconhecer aqueles que nos ajudaram no caminho. O Brasil será um país melhor quando aprendermos a valorizar não apenas os que chegaram ao topo, mas também aqueles que seguraram a escada para que pudéssemos subir. Era uma mensagem simples, mas vinda de um homem que durante décadas simbolizou o sonho de sucesso e prosperidade para milhões de brasileiros. Ganhou um significado especial. Nas redes sociais, a hashtag Obrigado Sílvio tornou-se um espaço para que pessoas compartilhassem histórias de gratidão e reconhecimento. Um mês depois dessa aparição, a revista Veja publicou uma matéria de capa intitulada O Último Ato, como Sílvio Santos está redefinindo seu legado. A reportagem, embora respeitosa da privacidade que ele tanto valorizava, destacava como suas ações recentes haviam inspirado uma onda de iniciativas similares por todo o país. Em Guarulhos, alheia à repercussão nacional, Rosa continuava sua vida tranquila. Os girassóis que plantara cresciam fortes no pequeno jardim, sempre voltados para o sol. Um símbolo perfeito do otimismo que sempre a caracterizou, mesmo nos tempos mais difíceis. Numa tarde particularmente ensolarada, ela recebeu a visita de Sílvio e suas filhas. Era um encontro familiar, sem câmeras ou assessores. Apenas velhos e novos amigos, compartilhando histórias, risos e a certeza de que, no final das contas, o que realmente importa não são os bens que acumulamos, mas as vidas que tocamos. Enquanto observava Sílvio contando histórias animadamente para Mariana, fazendo-a rir com suas expressões características, Rosa pensou em como a vida dá voltas. O rapaz que vendia canetas nas ruas do Rio havia se tornado um dos homens mais poderosos do Brasil, mas no fundo continuava sendo o mesmo senhor, sonhador, carismático e, acima de tudo, profundamente humano. Sabe, Rosa, disse Sílvio em determinado momento, como se lesse seus pensamentos, nós dois viemos de uma época em que não tinha essas redes sociais, esse negócio de fama instantânea. A gente aprendeu que sucesso se constrói tijolo por tijolo, dia após dia. Mas acho que só agora, no fim da vida, estou entendendo que o verdadeiro sucesso não está no que construímos para nós mesmos, mas no que deixamos para os outros. Rosa assentiu, compreendendo perfeitamente. É como meus girassóis, Senhor. Eles crescem buscando a luz, mas no processo embelezam o jardim para todos. É isso que você fez com sua vida. Buscou seu sonho, mas no processo trouxe alegria para todo um país.
Naquela noite, quando todos já haviam partido, Rosa sentou-se em sua varanda, contemplando as estrelas. Ao seu lado, a caneta que Silvio insistira em devolver para ela. Ela é mais sua do que minha, Rosa. Foi você quem a guardou todos esses anos. A caneta, um objeto simples que havia conectado duas vidas tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas em sua essência, representava não apenas o passado que compartilharam, mas também a lição que ambos haviam aprendido, que no final somos todos apenas pessoas buscando deixar uma marca positiva no mundo. E talvez este fosse o verdadeiro legado de Silvio Santos. Não os programas de televisão, não as empresas bem-sucedidas, não a fortuna acumulada, mas a compreensão de que, por trás do espetáculo da vida, o que realmente importa são as conexões que fazemos, a gratidão que expressamos e o bem que semeamos ao longo do caminho. Em algum lugar do Brasil, inspirados pela história que vazara parcialmente para a imprensa, outras pessoas começavam a buscar seus próprios Rosas, pessoas que haviam sido importantes em suas trajetórias e que, por uma razão ou outra, haviam ficado para trás. Uma onda silenciosa de reconhecimento e gratidão espalhava-se pelo país, provando que, mesmo aos 93 anos, Silvio Santos ainda tinha o poder de tocar corações e transformar realidades. E assim, enquanto o Brasil continuava sua jornada entre altos e baixos, entre conquistas e desafios, uma lição simples começava a ganhar força. Nunca é tarde para agradecer, nunca é tarde para reconhecer, nunca é tarde para retribuir. Uma lição que, como os girassóis de rosa, continuaria a crescer e a se voltar para a luz, mesmo quando aqueles que a plantaram já não estivessem mais presentes. Essa história tocou seu coração? Se você também se emocionou com esse reencontro entre Silvio Santos e sua primeira namorada, deixe seu like agora mesmo e compartilhe com alguém especial que precisa conhecer essa história de gratidão. Quem aí sente saudades dos domingos alegres com Silvio Santos, daquele Quem Quer Dinheiro que fazia nossa família inteira se reunir na sala? Conte nos comentários sua memória mais especial do nosso querido apresentador. Você já teve a oportunidade de reencontrar alguém importante do seu passado? Como foi essa experiência? Ou existe alguém que você gostaria de agradecer hoje, antes que seja tarde demais? Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta, que nos lembram dos verdadeiros valores da vida: gratidão, reconhecimento e a importância de nunca esquecermos nossas raízes, não importa o quão longe cheguemos. Maravilhoso seria ter você na nossa comunidade.